Bem-vindos ao Agenda Cast, quarto episódio. O episódio de hoje está fantástico, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que será no dia 8 de março. E o podcast de hoje com o tema Tech Elas, liderança feminina na era digital. E nesse podcast nós temos uma convidada super especial, Eliana Sassagima, conhecida como Sassá, a nossa gestora de atendimento e encantamento dos clientes, que vai falar conosco um pouco da sua experiência, na sua trajetória profissional, pessoal, em tudo que ela já passou na vida, compartilhar aqui conosco hoje, né? Sassá, bem-vinda ao podcast. Gostaria que você aproveitasse esse momento para se apresentar para o nosso público conhecer um pouquinho mais da Eliana Sassagima. Élida, gostaria de agradecer muito a esse convite, né, para participar desse podcast do Agenda Cast. É uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma. Bom, primeiro que a responsabilidade é muito grande, né? Eu sou gerente de atendimento e encantamento do cliente. Vocês vejam que o negócio é muita exigência, então é uma responsabilidade muito grande, mas estou aqui na busca. Mas é a pessoa certa no lugar certo. Eu acredito nisso e eu busco isso todos os dias. Bom, a minha carreira profissional, né? Eu sou formada há 25 anos, eu formei em Ciências da Computação e fui programadora por 6 anos. Gerenciei equipe, né, de desenvolvimento, fábrica de software, suporte, já fui gerente de projetos, já participei de vários projetos, alguns projetos de infraestrutura, inclusive. Nunca imaginei que eu fosse gerenciar projetos de infra, mas gerenciei migrações, implantações na área pública, privada, né, e recebi o convite para vir trabalhar na Agenda Assessoria. Estou muito feliz, obrigada. Gosto muito de pessoas. E pode ter certeza que eu dou o meu melhor todos os dias, né? Não só para atender bem os clientes, mas também todos os colaboradores, porque eu acredito muito, muito mesmo no potencial das pessoas. Eu acho que todo mundo tem um diamante dentro de si e que precisa brilhar, né? Eu acredito muito, muito nisso. E tem espaço para todos brilharem nessa sala. Ninguém precisa ofuscar o brilho de ninguém. Com todos certeza. Podem brilhar na posição que eles estão. Com certeza. Você falou que já atuou em funções que você nunca imaginou na sua vida. Então, acredito que isso tenha sido um desafiador para você. Falando de desafio, Sassá, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e que você acredita que é comum às mulheres que iniciam em cargo de gestão? Em relação aos desafios no cargo de gestão, eu acredito que eles são comuns a todos. Mas quando nós falamos de mulheres, existem algumas nuances. Porque as mulheres, elas são vistas como, né, ainda é visto, né, como frágil, que não aguenta muita pressão, né, que não consegue conciliar trabalho, família com a profissão. Ainda existe isso. Nós sabemos que ao longo dos anos isso vem diminuindo. Vem desmistificando, isso, né? As mulheres exatamente. Conquistando seu espaço. Isso, exatamente. Elas vêm ganhando seu espaço, então isso vem melhorando. Mas no início da minha carreira, que foi algum tempo atrás... Não tanto tempo assim, né? Tão jovem, né, Sassá? Somos jovens. Né? Mas eu tinha 24 anos e eu assumi uma equipe, né? Eu coordenava uma equipe de desenvolvimento. E aí só tinha homens na minha equipe. E eu era mais nova. Então você imagina, uma menina, uma mulher, né, de 24 anos, com a equipe só de programadores e... Só um deles era mais novo do que eu, os outros todos eram mais velhos. Na grande maioria, homens. Eram todos homens. E aí era difícil, porque eles às vezes tinham dúvidas e ficavam com vergonha de perguntar para mim, né? Como que eu vou perguntar para aquela menina lá, né? E eu percebia isso, eu percebia que eles tinham receio. Mas eu sabia o porquê eu estava lá, eu sabia que eu tinha conhecimento, eu respeitava, porque eu também sabia que eles tinham muito conhecimento, né? Na parte de desenvolvimento, eles tinham muita capacidade. Então, com o tempo, isso foi sendo trabalhado. Eu acredito que a transparência é muito importante, né? Você ser transparente com as pessoas, falar a verdade sempre, ser justo e o bom humor, né? O profissionalismo acima de tudo. Então, tudo isso ajudou a quebrar as barreiras. Tornar o ambiente mais leve, né? Porque o bom humor, ele dá esse toque no clima. Exatamente. E depois, né, acabava que virava brincadeira. Sassá, no início, aí vem as verdades que eles contavam para mim.
E também eu gerenciei alguns projetos da Microsoft, envolvendo soluções mesmo da Microsoft. E dentre os vários projetos, tiveram 2 que foram bem desafiadores. Um deles foi o projeto de Justiça em Números, do Tribunal de Justiça, no caso, né, que era um projeto de indicadores. E nessa época, nós tínhamos o contrato, nós tínhamos que executar, mas nós não tínhamos as pessoas, né? Eu tinha quem sabia, que eram os profissionais do Rio de Janeiro, mas eu precisava ter os profissionais aqui em Cuiabá. Então, o que eu fiz? Eu contratei os profissionais que tinham vontade, porque eu gosto eu falo que todo mundo tem condições, todo mundo pode, só basta querer. Então, na entrevista, eu falava sobre o projeto e eu vi o brilho nos olhos, aqueles que os olhos brilharam de verdade, e que eu falava do projeto e perguntava, se eu der as condições, você vai conseguir? E ele falava, consigo? Esses foram contratados. E aí o projeto foi executado, né, com os mentores do Rio de Janeiro, o pessoal de Cuiabá, os programadores, e o resultado foi que nós conseguimos, né, uma premiação internacional nos Estados Unidos, da Microsoft, que foi considerada a 3ª melhor solução de BI do mundo. Olha, que bacana. E aí teve uma outra, que foi de escritório de projetos também, né, trabalhando com SharePoint e o Project Server, também que foi, né, recebeu o prêmio da melhor solução da América Latina, também nesse formato, trazendo consultores, pessoas com conhecimento e profissionais daqui que não tinham conhecimento, né, unia quem queria aprender e fazer com quem já sabia e queria ensinar. Então, esse foi o grande desafio. A união dessas 2 coisas não tem como não dar certo, né? Não tem como não dar certo. E aqui na agenda a gente faz muitas coisas assim também. Então, trazendo para a agenda, você saiu os desafios na agenda, como que você pode classificar e falar um pouquinho para nós? Não, os desafios na agenda são bons, porque aqui nós temos muitas pessoas que querem fazer. Eu digo que quando eu entrei na agenda, né, tem aquele filme lá do Gato de Botas, que tem o Gato de Botas, sim, que ele para e fica aquele olhão grandão assim, né? Quando eu entrei aqui, eu vi os consultores com aquele olhão grandão olhando para mim, eu me apaixonei por todos, né? E aí nós temos profissionais aqui com muito conhecimento, né? Nós temos aqui, né, a Carol, o Violim e outros profissionais, o Éder, alguns profissionais bem competentes, com bastante conhecimento, que ensinam muito. Então, estamos nessa caminhada, Hélida, das pessoas que querem aprender, estão aprendendo, e aqueles que querem ensinar, porque eles precisam multiplicar o conhecimento deles. Então, os desafios são esses, mas estamos caminhando. Eu acredito que estamos no caminho certo. Falando na agenda assessoria em números, como estamos posicionados? Falando quantidade de mulheres, no quadro da empresa, liderança. Hélida, hoje a agenda está de parabéns. Estamos falando essa edição, né, do podcast voltado para as mulheres, né, mulheres na tecnologia. A agenda, no que se refere às lideranças aqui internas, temos 46% de mulheres. Olha só, né, e mulheres estão bem posicionadas. Estão bem posicionadas, assim. E eu vejo que isso acontece não só aqui, mas fora daqui nos RPPS, nas viagens que às vezes, né, são feitas. Teve uma vez que eu fui um cliente, aí eu cheguei lá e falei, nossa, aqui só tem mulher, né? Todas as gestoras da reunião, eu achei super legal, e todas elas desempenhando um papel assim bem de muita influência, né, e resultado. Então eu fiquei muito feliz. E Hélida, você fica me perguntando, fazendo perguntas, né? Mas a gente sabe também que você começou na agenda, né, há algum tempo, você tem uma carreira sólida, é sócio-diretora da empresa e já participou de muitos projetos e muitos desafios, né? E a gente sabe que os resultados, eles são frutos, né, de muita... Existem algumas habilidades, alguns comportamentos, alguns pensamentos, nada de crenças limitantes, né? E eu gostaria de saber de você, né? A que você atribui isso na sua carreira e também as líderes que você conhece aí no RPPS? Esse podcast é diferente, era para eu fazer as perguntas, mas estou sendo perguntada também. Vamos lá. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem um checklist. Bom se tivesse.
né? Seria muito mais fácil se quando você assume um cargo de gestão, alguém chegasse para você e dissesse, ó, segue a checklist que ao final você vai ter sucesso, vai ter resultado. Tenho certeza que para gestoras de RPPS é a mesma coisa. Você primeiro aceita o desafio e depois você vai aprendendo a resolvê-los e passar pelo processo. É assim que funciona. Mas existem coisas que você pode sim atuar, desenvolver para chegar num resultado, né? Uma delas é a autorresponsabilidade, é você ter sempre a consciência de que as coisas acontecem como consequência das suas atitudes, das suas ações. É você ter aquela insatisfação positiva que o Mário Sérgio Cortella, fazer mais e melhor sempre, querer mais e melhor sempre. As coisas sempre podem ser melhoradas. Sempre podem ser adaptadas. E hoje, no mundo da tecnologia, em que as coisas mudam todos os dias, nós precisamos nos adaptar, precisamos nos reinventar todos os dias para obter melhores resultados. E assim acontece em todas as áreas, né? É na agenda assessoria, é em outras empresas, é nos RPPS, são desafios que acontecem e que não só as mulheres, mas todos os profissionais precisam ter aquele anseio em aprender, em buscar, em estudar, fazer cursos, ler livros. Hoje nós temos aí uma gama, uma infinidade de informações no mercado, na internet, que você pode buscar e desenvolver. Qualquer assunto hoje que você queira desenvolver, você conhece, você tem acesso a muitas informações. Inteligência artificial, que hoje, com um clique, com um prompt de comando, você tem a resposta. Você tem ali muitas vezes a solução, você tem ali o resultado de um trabalho que às vezes demoraria dias e ele te dá a resposta. Para isso, o profissional tem que saber fazer as perguntas certas e é uma forma de você adaptar para você ter aí melhores resultados, né? Então, são uma infinidade de coisas para serem feitas para você conseguir. Falando de time, de equipe, porque hoje nós lideramos pessoas, lideramos Sim. equipes. E aí tem ditado que diz, em time que está ganhando não se mexe. Para mim, esse ditado ele não se aplica em sua totalidade, porque se você não mexe no time, uma hora ele vai perder. Porque as pessoas estão jogando sempre nas mesmas posições, né, fazendo sempre a mesma coisa. E nós não podemos ficar na zona de conforto. Nós precisamos sempre estar ali mudando a posição, quando é possível, quando não é. É claro que tem aqueles profissionais que está fazendo gol e faz muito bem aquela atividade, é especialista, ele continua se especializando para entregar cada vez mais. Mas tem aqueles profissionais que vai evoluindo, adquirindo novas habilidades, que aí eles vão galgando outras posições. E nós, enquanto líderes, precisamos enxergar os profissionais nesse aspecto para ir remanejando eles nas posições corretas para continuar fazendo gol e continuar ganhando. E é assim em todos os locais, né? Então, são muitos desafios. Nós não somos muito preparados para falar de nós mesmos, né? Essa é a verdade. Isso é verdade. Então, assim, é um desafio muito grande falar de nós. Aí você, muitas vezes, acaba não conseguindo trazer, né, muita coisa para essas questões. Mas como nós começamos a falar de skills, de habilidades da liderança, eu passo para você a bola, Sassá. Fala para nós um pouquinho mais, né, quais habilidades as mulheres precisam ter, né, as profissionais precisam ter, né, para um cargo de liderança. O que o cargo de liderança exige que nós tenhamos para ter sucesso? Ou para ter resultado? Porque sucesso ele é relativo, né? Cada um tem a sua medida de sucesso. Sim. Élida, para se ter sucesso, habilidades, eu tenho 4 itens que eu acredito ser imprescindíveis. E eu falo muito sobre isso, sabe? Um deles é a empatia. E eu falo que a empatia, ela é uma consequência de uma série de causas, vamos dizer assim, é uma cadeia. Porque para você estabelecer a empatia com uma pessoa, com um cliente, né, nós temos aqui a equipe de atendimento, falando da equipe de atendimento, para estabelecer a empatia é preciso você ter uma boa comunicação. Né? Não tem como nós falarmos em uma boa comunicação sem ter a escuta, executar, ter a escutativa, a escutatória, né? Sim, e comunicação, só fazendo um gancho aqui, é o maior fator de sucesso e insucesso nos projetos. Sim, exatamente. Se a comunicação for assertiva, você vai ter sucesso. Se ela for falha,
o sucesso acontece. Exatamente. Então eu falo que a empatia ela é muito importante e é essa questão, uma consequência dessa cadeia, que é você estabelecer uma boa comunicação. Se você tem uma boa comunicação, você consegue ouvir verdadeiramente, você executa a escuta ativa. Para você executar a escuta ativa, é importante não criar obstáculos, e para você não criar obstáculos, você não pode julgar. Então, se as pessoas aprenderem a não julgar, que inclusive é um dos mandamentos, né, independentemente da religião, mas não julgar, isso gera uma série de resultados positivos. Então eu acredito que o líder, ele precisa, né, ter essa série de itens, né, exercer a empatia, ensinar, orientar, preparar os seus colaboradores para que eles também tenham isso, porque consequentemente eles também estarão desenvolvendo uma série, né, de outras habilidades. E eu acredito que eu falo que a empatia é você realmente mostrar que você gosta de pessoas. E quando você fala gostar de pessoas, é você respeitar as pessoas como ser humano. Porque quando você atende um cliente, você respeita o seu cliente. Você ouve verdadeiramente o seu cliente. Você se interessa por ele. Você se interessa por ele como ser humano. Então, é preciso, né, o líder e os colaboradores conseguir exercer a verdadeira empatia. Já ouvi muito dizer que a empatia, ela não é você se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai conseguir sentir o que o outro sente, porque são questões muito peculiares a cada um, porque cada um tem uma reação sobre as coisas que acontecem consigo mesmo. Empatia é você procurar enxergar com os olhos do outro, procurar ter a visão do outro. E você tendo a visão do outro, procurar enxergar como o outro enxergaria, é que você consegue ali buscar soluções com esse olhar. No nosso caso, é o cliente, né? Sim. Então, procurar sempre olhar com o olhar do cliente. Esse é um grande desafio. Eu digo que a empatia, ela tem uma frase que fala assim, que você precisa compreender para ser compreendido. Se você quer ajudar alguém e você estabelece a verdadeira empatia, que não é simplesmente pensar como ele, mas é você conseguir se colocar no lugar dele para compreender a mensagem que ele está tentando passar, você vai conseguir se fazer compreendido, porque você vai conseguir apresentar uma solução para ele, né? Quer seja naquele momento ou posteriormente. Então, a empatia para mim é isso que você falou, né? E eu concordo que, eu acredito que é uma das grandes características, né, da liderança e dos liderados. Se colocar no lugar do outro é um grande desafio. Isso. Em momentos você pode conseguir, em momentos não. Então Isso. É algo relativo, né? Exatamente. Uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Um outro item é a questão da inteligência emocional. Né? Essencial, inteligência emocional. E segundo Daniel Goleman, né, que é o psicólogo, escritor... Colocam que ele é o pai da inteligência artificial, exatamente. Né? A inteligência artificial não, inteligência emocional. Isso, ele escreveu o best-seller da inteligência emocional, e ele fala que a inteligência emocional é a capacidade, né, de você entender, né, você compreender e gerir as suas emoções e a dos outros. Então, você sentir, compreender e gerir as suas emoções e as emoções dos outros. Ou seja, é você ter autoconsciência e a autorresponsabilidade sobre as suas ações a partir do momento que você tem o conhecimento, né, das suas emoções. Então, o líder, ele precisa dominar as suas emoções e não deixar que as emoções dominem. Né, o dominem. Então, a inteligência emocional é um fator muito importante para os líderes. E para você chegar nisso, a empatia e toda aquela cadeia, ela precisa ser perseguida, vamos dizer assim. Um outro item que eu acho muito importante é a visão estratégica. Todo líder, ele precisa disso, né? Precisa ter o norte da empresa, o direcionamento da empresa e conseguir transformar aquilo em ações, né, para a sua equipe, para que eles também consigam alcançar
os resultados que somados vão alcançar o resultado final da empresa. E tudo isso somado a um ambiente de colaboração, inovação, motivação, né? Trazer todo mundo ali para vamos junto, meu povo, vamos conseguir isso daqui. Então tem que ter uma visão estratégica e trabalhar com todos motivados. O José Salib Neto e Sandro Malgaldi, no livro dele Liderança Disruptiva, ele traz outra questão do líder conector. Que na era digital, o líder ele precisa conectar os pontos, conectar as equipes. Agenda, assessoria, por exemplo, nós temos vários setores, vários departamentos, e os líderes precisam conectar tudo isso. Conectar a sua equipe um ao outro e conectar a empresa no todo, e ter a visão macro. Entraria um pouco na visão estratégica que você colocou, né? Mas a visão macro para olhar tudo de cima. E ele conseguir enxergar o resultado disso tudo, conectando todos os pontos para se alcançar um resultado. É uma abordagem muito interessante que eles trazem, né, sobre o desafio da liderança na era digital, na gestão 4.0, tecnologia e tudo isso. E aí eles trazem essa nuance da liderança disruptiva, trazendo como nuance o líder conector, que de fato exige de cada um de nós. Olha o maior desafio, né, de você conectar tudo e fazer toda a engrenagem funcionar para chegar no resultado. Que é a verdadeira liderança transcendental, né? Fazer muito. Ser um verdadeiro agente transformador. E Hélida, por último, não vou falar muito, né? Porque senão, né, uma outra Fica à vontade, Sassá, nós estamos aqui num bate-papo leve. Leve, né? Está muito bom, por sinal. É a questão da decisões rápidas, né? O líder ele também precisa ter capacidade de tomar decisões rápidas. Às vezes tem algumas situações que necessitam disso e o líder, né, ele precisa tomar essas decisões rápidas. É óbvio que de uma forma consciente, para também não gerar... Decisão rápida não quer dizer inconsequente, né? Nas decisões rápidas entra a capacidade de negociação. Isso. Né? Porque para ele decidir, em alguns momentos vai precisar negociar, ou negociar com o cliente, negociar internamente, né? Principalmente em relação a entregas. Isso. Eu tenho um cliente que ele está solicitando uma nova implementação no software, uma nova funcionalidade, legislação que mudou e eu preciso adaptar o sistema. E muitas vezes é possível atender no prazo e outras não. E aí entra a capacidade de negociação. Isso trazendo para o exemplo da agenda, mas aplica-se em todas outras organizações. Com certeza, com certeza. Bom, Hélida, eu acho que eu falei um pouquinho, né? Espero ter conseguido responder a sua pergunta nesse bate-papo aí sobre as principais características, né, no meu ponto de vista, dos líderes. Mas os líderes, né, para que eles sejam líderes capazes, né, de exercer a sua posição, de motivar as pessoas, e falando em tecnologia, eles precisam estar sempre muito antenados, né? Você é uma pessoa que busca muito isso, a gente percebe, você está sempre fazendo curso, viajando e tal. Você já até comentou anteriormente, né, sobre a imensa quantidade de livros, cursos e tudo mais. Mas assim, que conselho você daria, né, para as mulheres que estão nos ouvindo ou irão nos ouvir aqui, sobre o que elas poderiam fazer né, para elas se manterem atualizadas em relação à questão tecnológica, as próprias questões do RPPS, né, que sempre tem algo novo surgindo, né, o que elas poderiam fazer para elas estarem sempre atualizadas em relação a esse assunto? Tecnologia, e fazendo uma conexão com a RPPS, falei que evolui muito rápido. Todos os dias nós temos coisas novas, né? E eu digo sempre que a pandemia, ela antecipou, no mínimo 5 anos, a era digital, a transformação digital que aconteceria principalmente no mundo RPPS. No mundo como um todo, mas eu estou trazendo para o nosso mundo, que é o RPPS. Então, assim, aquele RPPS que não era digitalizado, ou que não tinha ainda muitas das suas áreas digitalizadas, precisou digitalizar, precisou ir atrás. E como as mulheres e os profissionais envolvidos, né, que nós estamos falando aqui das mulheres, buscaram esse conhecimento ou busca esse conhecimento, como eu já falei, né, através de cursos, através de podcasts como esse, sim, né, através de podcasts você
consegue ter acessos a muitas informações, muitos dados para isso. São livros, são especializações, né? Hoje tem uma infinidade, um leque de opções para você evoluir. Todo profissional, todo, sem exceção, profissional que queira evoluir em qualquer área é possível. Ele encontra no mercado cursos, encontra o que ele quiser para ele aprimorar as suas habilidades, para ele crescer e adquirir novas. E é muito dito hoje, no mundo digital, que no futuro, quem não souber dominar a inteligência artificial, por exemplo, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade em ter uma colocação no mercado. Muitas atividades operacionais, elas deixarão de existir. Sim. Então, as atividades intelectuais que estarão em voga, né, estarão em alta. É claro que eu acredito muito nessa transformação, nessa mudança. Muitas profissões surgirão no futuro. Nós não tínhamos um tempo atrás influencer digital, não tinha os hosters de podcast, não tinha o engenheiro de customer services, né, que fala, e várias outras profissões que elas surgiram com a tecnologia e com a inteligência artificial, a mesma coisa. E como nós vamos nos adaptar a isso? É nos qualificando. Sim. Né? Nos qualificando. E para nos qualificar, temos que estar acompanhando as mudanças de mercado através dos cursos que eu já coloquei lá atrás. E aí nós temos dados muito interessantes, né? Por exemplo, a Ada Lovelace foi a primeira programadora mulher. A primeira a escrever um programa, né, de computador. Então, para vocês verem mulheres fazendo história. E por último agora, nós tivemos aí uma programadora que desenvolveu o DeepSeek. Uma programadora de 24 anos, né, não lembro agora o nome dela, mas é uma outra mulher fazendo história. E o DeepSeek que veio aí open source, e acabou desbancando o ChatGPT com custo menor, e com um grande potencial. Então, assim, as mulheres, hoje, independente, eu não digo muito gênero, mas é que o nosso foco aqui é falar de mulheres. Mas as mulheres, quando inseridas no mercado, quando estudando, evoluindo e tal, conseguem grandes resultados. Independente do gênero, né, os resultados, eles vêm e eles acontecem. Trazendo para a nossa realidade, na Agenda Assessoria, hoje a nossa tecnologia é a grande maioria homens também. Nós temos 21% mulheres, né, e 78,1% de homens na tecnologia. São poucas mulheres hoje. Mas isso porque ainda é uma cultura. Nas universidades, a grande maioria são homens, que as formações é voltada para essa área de tecnologia. As mulheres estão cada vez mais se inserindo nesse mercado também, né? Então a tecnologia ela tem esse desafio. E aí trazer uns dados que eu considero importante é que hoje as mulheres, né, no mercado em cargos de liderança, isso falando a nível de Brasil, são 38% de mulheres em cargo de liderança. E isso já evoluiu muito, porque um tempo atrás era um percentual muito menor, muito ínfimo. E está evoluindo cada vez mais. As mulheres estão se inserindo nos cargos de liderança, nos cargos de gestão. No RPPS isso também é uma realidade, mas vamos falar num tópico mais à frente. E para esse tema de desafio das mulheres e tecnologia, eu convido nossa analista de banco de dados, tech lead de banco de dados, Maraísa Decker, que é especialista, já tem muitos anos de experiência, para compartilhar conosco os desafios dela enquanto profissional de tecnologia, né, atuando nesse mercado. Olá, eu sou Maraísa Decker, eu agradeço a oportunidade, o convite, em eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho, minha profissão, e os desafios que a mulher enfrenta nesse mercado de tecnologia, né? Eu já tive muitos desafios, muitos deles já superados, né? Alguns que eu ainda tenho que superar, inclusive hoje estou superando um, que é a comunicação. Quem conhece o pessoal que trabalha na TI, na programação, sabe que eles são mais reservados, mais tímidos, mais quietos. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu já sou formada há 18 anos. Desses 18 anos, 15 anos eu estou aqui na Agenda Assessoria. O meu primeiro desafio foi eu escolher esse curso, né?
eu escolhi lá em 2003. Era uma área pouco conhecida, né? A gente entrava na faculdade sem saber o que iria aprender, né? Estava lá no início desse processo de programação, das empresas utilizarem sistemas. Então, esse foi um dos meus primeiros desafios. O próximo desafio que eu enfrentei depois de formada foi entrar no mercado de trabalho. Na época, eu me formei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso foi em 2007. Aí eu vim para Cuiabá, não tinha experiência e me candidatei ao teste para trabalhar com Sistema Web. Graças a Deus eu fui bem nesse teste. Então, assim, para mim, o desafio do teste foi de extrema importância, né? Eu me dei bem no teste, então, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas já me valorizaram, já me viram de um outro jeito, né? Eu agradeço até hoje a agenda por conta disso, porque me ajudou demais. E sobre os desafios atuais, né? A gente precisa estar em constante atualização, constante estudo, porque a tecnologia muda muito rápido. Então, acho que esse é um desafio, principalmente para as mulheres, né? Porque as mulheres têm muitas outras atividades fora do ambiente de trabalho. É casa, é filho, é marido, é família. Então, para a gente, para as mulheres estarem nessa atualização constante, a gente precisa se sacrificar um pouco mais, né? E para finalizar, eu gostaria de dar algumas dicas para as mulheres que querem entrar nesse mercado de TI. Inclusive, eu convido elas a virem fazer parte da Agenda Assessoria, uma empresa muito boa para se trabalhar, tem muita valorização, inclusive das mulheres. E minha dica é escolher uma área em que você gosta de trabalhar, de atuar e se especializar nessa área, né? Eu, há 18 anos, trabalho só com banco de dados. E estudar bastante, né? Tá constantemente se atualizando, que o mercado de TI muda muito, muito rápido e muda tudo. A Maraísa falou um pouquinho sobre os desafios conciliar a vida pessoal e profissional, e sabemos que isso é uma realidade para muitas mulheres. Eu gostaria de ouvir de você, Sassá, como é possível hoje conciliar vida profissional, vida pessoal, com o dia a dia, com a carreira, correria, como fazer tudo isso? Élida, é preciso muito equilíbrio. Nós não podemos achar que a gente dá conta de tudo, mas é claro que precisamos dar o nosso melhor sempre, né? Quer seja na vida pessoal quanto na vida profissional. Hoje eu percebo que hoje houve também, né, existe uma mudança em relação aos próprios maridos, vamos dizer assim. Antigamente, as mulheres tinham que fazer tudo, era mercado, era casa, era educação do filho, era financeiro, né, e ainda tinha a vida profissional. E tinha que trabalhar muito, chegava em casa, tal, aquela dupla jornada de trabalho. Hoje eu percebo que os homens também têm mudado muito, né? Essa evolução, essa mudança, ela vem acontecendo, mas ela também vem acontecendo para o lado dos homens. Então hoje eu percebo isso. É o marido que ajuda na cozinha, né? Faz o almoço, faz a janta. Existe isso. Mas ainda há muito a se melhorar. E é nesse momento que a mulher, ela precisa ter esse equilíbrio. Saber que ela não é uma mulher maravilha, vamos dizer assim, vai fazer mágica, alguma coisa assim, né? Mas ela tem as suas limitações. E é claro, a gente sabe, né, do nosso potencial, sabemos das nossas forças, acreditamos, as mulheres, elas têm isso, elas conseguem administrar várias situações, né, ao mesmo tempo. Então é realmente ter mais leveza, sabe? Uma vez eu tenho uma amiga, né, uma japonesa, que ela gostava muito de falar algumas situações para mim, e ela falava para mim: Sassá, na vida a gente tem que ter leveza. O problema é do tamanho que a gente quer que ele seja. Então vamos fazer o problemão ser um probleminha. Vai resolver. E é isso. A gente tem que ter leveza e saber que
a caminhada continua, é todos os dias. A gente só tem que ter a confiança e a fé de que tudo vai dar certo, tá? Então, eu acredito que seja isso. O equilíbrio ele é essencial na vida como um todo. Exatamente. E você equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual, a vida como um todo, por si só já é um grande desafio. E para todas as pessoas, né, quando está com problema, por exemplo, na vida pessoal, ele não pode simplesmente focar na vida pessoal e esquecer a profissional, a espiritual, deixar de lado. Tem que focar na vida pessoal e manter a vida profissional e a vida espiritual também igualmente em sintonia. Porque se focar só em uma coisa e deixar as outras passam também a ter problemas e aí a dificuldade de você conciliar todas as coisas. Aqui na agenda isso tem muito claro quando nós falamos de mudanças de software, de sistema e tal. Pessoal, nós estamos com o avião em pleno voo. Nós precisamos consertar o avião em pleno voo, mas manter ele voando. Senão o avião cai. Sim. E mesma coisa na nossa vida, nós precisamos manter o equilíbrio, manter em pleno voo, em todo gás, fazendo o que precisa ser feito, resolvendo o que precisa resolver, mas atuar naquilo que a gente pode aprimorar, né, a cada dia. E, como eu falei, todos os dias nós podemos aprimorar em alguns aspectos, mas manter aí o equilíbrio. E você falou muito de inteligência emocional, Sassá, e nesse ponto de inteligência emocional, e aí já trazendo para essa questão de conciliar a vida pessoal e profissional, tem aquela questão, né, de você atuar com a razão ou a emoção. O que é mais importante? Em alguns momentos será a razão, em outros será a emoção. Mas você saber dosar isso, ter equilíbrio para você mensurar, nesse momento, o que vai pesar mais. Qual eu terei melhor resultado? Na verdade, você ter essa capacidade de definir como atuar de acordo com o momento. Tem que se modular de acordo com as situações que está acontecendo, de acordo com a decisão que precisa ser tomada. E aí sim é possível ter êxito. E para fechar, tem muito aquela questão de tudo que você decide quando você está com raiva ou muito alegre, né, felicidade ou com raiva, você geralmente vai se arrepender ou não será uma decisão bem tomada. Então nós precisamos ter equilíbrio para as tomadas de decisões e para conciliar a nossa vida. Nós vivemos nos equilibrando todos os dias, é que nós queremos fazer tudo. Queremos fazer exercício físico, queremos ler, queremos cuidar dos filhos, fazer comida, trabalhar, cuidar de casa, compra e N coisas. São N coisas. Sim. E aí é onde mora o equilíbrio para ter resultado e ter êxito. Sim. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para chamar a nossa colega Edinalva Monteiro, que é coordenadora de gerenciamento de qualidade, porque ela trabalha, né, com vários projetos e tem muitos desafios relacionados à gestão. Então eu passo a palavra para a Edinalva para contribuir aqui com o nosso podcast. Os desafios que a mulher encontra hoje no mercado de trabalho, eles passam pelos desafios da vida pessoal, em conciliar a gestão da casa, do lar, cuidado dos filhos, marido, enfim, as questões da vida pessoal. E hoje, né, comemorando o Dia das Mulheres, nós viemos falar aqui sobre os desafios da vida profissional de uma gestora em RPPS. Os desafios que as mulheres encontram no ambiente de trabalho, seja no meio corporativo ou seja como gestoras em RPPS, passam também por ter que provar sua competência, provar que elas são capazes, e isso exige muita dedicação aos estudos, porque a matéria previdenciária ela se atualiza constantemente e por isso nós precisamos estar atualizadas para entregar as demandas que o mundo nos exige. Então eu tenho muito orgulho em pertencer a uma empresa que abriga e que acolhe mulheres e sobretudo por pertencer a uma liderança majoritariamente feminina, que é a diretoria a qual eu pertenço hoje na empresa. E nós atuamos junto aos gestores e gestoras de RPPS, entregando essa qualidade e a excelência, que é a imagem que a mulher que representa a Agenda Assessoria, demonstra hoje para o mercado em que atua. Élida, você que
que tem muito contato com os clientes da agenda assessoria, com as líderes, você que pesquisa muito, né, e tem toda essa convivência. Como estão as mulheres, as líderes, né, como elas estão posicionadas no RPPS? Vem evoluindo ao longo do tempo, né? Um tempo atrás nós não tínhamos muitas gestoras, né? Muitas diretoras presidentes de Instituto de Previdência, né, do servidor público. E ao longo do tempo isso vem modulando, as mulheres vêm ocupando mais espaço. Na nossa carteira de clientes, nós temos mais de 200 clientes somando ao todo, e nos levantamentos que nós fizemos, 37% desses RPPS possuem gestoras mulheres. E 63% de gestores homens. Então nós vemos que as mulheres ocuparam mais espaço. E aí nós, curiosamente, fomos na alta gestão do RPPS. Né? Qual é o percentual de mulheres na alta gestão e de homens? Foi ainda um resultado melhor. Nós temos hoje 51% de mulheres nos cargos de alta gestão, diretoria de RPPS, né? E 49% de homens. Então, as mulheres estão ocupando mais espaço, né? E resultado disso é que a própria ABPEM começou a fazer evento voltado para as mulheres, exclusivamente para o público feminino do RPPS. E nesses eventos para mulheres, de extrema importância, porque é ali que tem troca de ideias, boas práticas, o que está dando certo nesse RPPS que eu posso replicar no outro RPPS, discutindo legislações, o que podemos aí, lá no Instituto de Previdência, da Amazon Prev, por exemplo, que nós temos lá de bons resultados que pode trazer para outro RPPS, essa troca entre gestoras, entre diretoria, entre pessoas, né? E é muito bacana o fato de ser um ambiente feminino, porque passa pelas mesmas agruras, pelas mesmas dores, pelos mesmos desafios. Sim. E aí a questão da empatia acho que rola melhor nesse ambiente, né? Quando estamos falando de mulher para mulher, como estamos aqui. Então isso é muito bacana. E para essa evolução da mulher enquanto gestora de RPPS, de permear por todas as áreas, porque o RPPS hoje trabalha com infinidade de frentes, né? Nós falamos aí, nós temos hoje no RPPS toda a questão de atendimento, jurídica, parte de concessão de benefício, temos ali financeiro, vem arrecadação, contabilidade, folha de pagamento, temos a própria tecnologia, então são muitas áreas para serem conectadas. E o desafio das gestoras hoje é exatamente essa conexão de todas as áreas e o funcionamento de tudo de forma harmoniosa para gerar o resultado e atender bem os segurados, que são os ativos, os aposentados e os pensionistas. Então, assim, esse é o grande desafio. Então, eu vejo que a posição das mulheres no mundo da RPPS, ela vem evoluindo cada vez mais. Eu acredito que é um mundo sem volta. Inclusive, tem um indicador muito interessante, porque nesse indicativo de que 38% dos cargos de liderança são mulheres, a Forbes trouxe uma matéria colocando que, e são mulheres muito bem avaliadas, pela facilidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, de trabalhar com várias frentes de trabalho e ter resultado em todas elas, a sensibilidade muitas vezes para tratar um assunto conflituoso, a empatia de entender e compreender e outras habilidades que nas mulheres às vezes ela é mais ressaltada do que em alguns homens. Não vou dizer em todos porque não vamos aqui, né, generalizar, porque nós sabemos que tem sim homens que possuem também essas habilidades. E aí as mulheres na gestão da RPPS com esse desafio e tendo todas essas habilidades, a garantia de bom resultado, né, ela está feito. Exatamente por ter todos esses ingredientes que são de extrema importância. Caminhando para o fim do nosso podcast, quero perguntar, Sassá, a pergunta de fechamento, assim, fechar com chave de ouro. Quais são as dicas que você deixa para as mulheres que desejam seguir uma carreira de liderança ou na tecnologia, né? O que fazer para ter bom resultado, para ser bem colocada nessas posições no mercado de trabalho? Eu tenho algumas convicções e eu acredito que as mulheres e todos nós, ou os homens, tal, que buscam, né, alguma posição, buscam evolução, eles precisam se
inspirar em alguém. Mas não somente se inspirar, serem inspiradores. Então, quando você se inspira em alguém, você vai tentar trilhar o que aquela pessoa buscou, aprender, né? O que os conhecimentos adquiridos, a postura, tal. Então, buscar se inspirar em alguém. Hoje eu estava até comentando aqui dentro da agenda que a CEO da Microsoft no Brasil é uma mulher de 43 anos, Priscila Lahan, que fez uma trajetória linda, né? Atuou em outras empresas, trabalhou com pré-vendas, né? Fez uma carreira dentro da Microsoft e hoje ela é a CEO da Microsoft no Brasil com 43 anos. E assim nós temos exemplos de várias mulheres. Então, inspirem-se em alguém, mas também sejam inspiradoras. É uma responsabilidade muito grande de nós mulheres na sociedade e na vida das pessoas. Nós temos que buscar ser inspiração. Inspiração para os nossos filhos, inspiração para os colegas de trabalho, inspiração para quem conviver com a gente, porque nós temos que ser agentes transformadores por onde nós passarmos. Porque nada faz sentido se não fizer sentido na vida de alguém. E para mim é isso. Dicas valiosas, Sassá. Gostei. Essa questão de se inspirar em alguém, eu lembrei que eu falaria lá atrás e acabou passando, da questão de você buscar mentoria, né? Você inspirar em alguém, mas buscar também ter um mentor ou mentora. Isso. Para te direcionar, te orientar. Porque muitas vezes o mentor é aquela pessoa com mais experiência. É aquela pessoa que já passou por situações que você está passando. Sim. E por ele ter passado pelas situações, então ele vai ter dicas para te passar do que fazer e do que não fazer. Ou do que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que deu errado. E que se você fizer, a probabilidade de dar certo é alta e a probabilidade de dar errado também é alta. Então, uma mentoria para essa elevação profissional, para essa evolução, né, para essa posição na carreira, ela é essencial. Porque é aquela questão, né? Pra que eu vou errar se alguém já tem a experiência e pode compartilhar? Já acertou! Exatamente. Então, vamos encurtar o caminho, vamos chegar mais rápido. E para chegar mais rápido, a mentoria, ela é essencial. Foi fantástico esse podcast com você, Sassá. Amei essa troca, acho que ficou muito leve, né? Um ambiente, assim, acolhedor. E para fechar, quero deixar aberto para você fazer as considerações finais para o encerramento do nosso Agenda Cast de hoje. Eu agradeço a Hélida pela oportunidade e quero desejar a todas as mulheres que estiverem assistindo ao nosso podcast, né, muito sucesso, muita força, muitas conquistas e que todos possam brilhar. É isso, Hélida. Muito obrigada. E o nosso podcast de hoje encerra por aqui. Agradeço a participação da Sassá, Maraísa, Edinalva, trazendo experiências. E aproveito um dia especial para parabenizar você, mulher, que inspira pela determinação, força, coragem, perseverança. Que Deus abençoe, ilumine seus passos, os seus caminhos, para que continue brilhando cada vez mais. Feliz Dia da Mulher! E para você que ainda não segue nossos canais, siga a Agenda Assessoria no Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn, todas as redes nós estamos lá. Agenda Assessoria e o Agenda Cast RPPS no Spotify. Muito obrigada, esperamos por vocês. Curta, compartilhe, comente. Para nós é muito importante conectar com vocês. E ao final, RPPS bem informado sempre. Muito obrigada.